Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao horário de 1 às 2 da manhã. Sou Juliana Veloso, congrego no Betel Brasileiro em Solânia, sob a direção do pastor Thales Vieira e da missionária Juliana Evangelista. Estamos aqui para a gente honrar mais uma vez esse horário, pedindo a você que fique conosco até o final, que você se engaje, que você participe, que você se interesse, porque quando estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele então se faz presente. E o próprio Senhor nos encoraja a orar, pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e aquele que bate será aberto. Amém? Então, fiados nessas promessas, vamos ao Senhor em oração para que a gente conclua hoje a nossa meditação da semana na primeira epístola do apóstolo Pedro, tá certo? Amanhã estará aqui no horário, se Deus quiser, se Deus permitir, a irmã cantora Eunice Ferreira e na sexta-feira a irmã Juliana Aragão, que congrega comigo lá em Solânia. Graça e paz, Tom, sejam muito bem-vindos. Oi, Diogo, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Gláucia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. E é isso, curva a cabeça e fecha os olhos. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pedindo que as Tuas bênçãos, a Tua virtude, o Teu poder, a direção do Teu Espírito Santo se faça palpável, perceptível nessa live. Pai, glorificamos o Teu nome, exaltamos, meu Deus, a Tua pessoa. Declaramos a Tua santidade, reconhecemos que só o Senhor é digno de adoração, só o Senhor é digno de obediência, de temor, de amor. Pai, perdoa os nossos pecados e com o Teu perdão dá-nos a condição, meu Deus, de abandonar a conduta que leva a esse erro, a esse afastamento da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a acertar o alvo. Te pedimos em nome de Jesus, que não seja eu a falar, que seja o Teu Espírito Santo a ministrar, iluminar a palavra e a aplicar a Tua verdade aos corações de todos. Começando pelo meio dos meus irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém? É isso, meus irmãos, vamos lá. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, o verso 8. Hoje a gente vai refletir um pouco a respeito do estilo de vida que devemos ter como cristãos, tá bem? Diz assim a palavra do Senhor, que eu estou lendo na tradução da King James, a King James atualizada. Concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Demonstrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai. Porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere. Por quê? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em injustiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, e nem mesmo vos alarmeis. Amados, o conselho de Pedro, em sua epístola aqui, a partir do versículo 8, começa com a unidade de pensamento. Uma recomendação aqui àqueles que vivem em comunidade, como cristãos, como crentes, que tenham o mesmo modo de pensar. Eita coisa, né, complicada no meio da igreja do Senhor Jesus. Quer dar tchau pro pessoal, filho? Meu filho mais velho tá aqui assistindo a live comigo. E é uma coisa extremamente complicada. O consenso no meio do povo de Deus é um negócio assim
difícil de ser alcançado. É como se todos se sentissem na liberdade de expor seus pensamentos, seus desejos, né? Seus anseios, e com isso tem uma certa dificuldade de abrir mão do seu ponto de vista, abrir mão do seu desejo, da sua expectativa em função da unidade coletiva. Que não seja assim, porque o conselho diz, como estilo de vida do cristão, a gente tem que procurar a unidade, especialmente no modo de pensar. Amém? Segunda questão. Demonstrar compaixão e amor fraternal. Compaixão é a capacidade da gente se condoer com a situação do outro. A tal da empatia, né? O povo gosta muito dessa palavra na atualidade, mas para empatia a gente já tem uma palavra bem mais antiga, que é compaixão. Essa capacidade de você se condoer desde o íntimo do seu coração em função da situação do próximo. Isso é compaixão. Demonstrar compaixão e amor fraternal. Amor entre irmãos. O amor é mais do que um sentimento de abraço, de beijinho, de carinho, dessa demonstração que a gente normalmente associa a amor. Amor fraternal é a capacidade da gente fazer algo para o outro, para o nosso irmão. Ou seja, eu começo me compadecendo da situação do meu irmão, do próximo, e na sequência eu estou agindo em função daquele sentimento que me foi despertado. Ok? Sede misericordiosos e humildes. Já a misericórdia difere da compaixão no seguinte sentido. A misericórdia, ela não dá aquilo que a gente merece. A compaixão, pelo contrário, concede aquilo que a pessoa está precisando. Então, quando a gente diz assim, para você ser, ou para eu ser, quando eu tomo esse conselho para eu ser misericordiosa, é no sentido de que aquela pessoa merecia não uma coisa boa. Ela merecia, por exemplo, ser repreendida, ela merecia ser desprezada, ela merecia ser ignorada, mas aquele que é misericordioso não dá à pessoa a retaliação que ela merece. Amém? E o compassivo se identifica com a dor do outro e vai em busca de ajudá-lo. Um outro conselho para nós, como estilo de vida do cristão, Pedro diz o seguinte: sejamos humildes, ou seja, sejamos conscientes das nossas limitações. Humildade na palavra significa reconhecer que sem Cristo a gente nada pode fazer. Não tem nada a ver com ser pobre, com não ter posses, com não ter condições financeiras, ainda que seja uma expressão de humildade, mas a humildade bíblica é de fato reconhecer que sem Jesus não dá para fazer nada, como o próprio Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. Tem pessoas que confiam na força do seu braço, talento, na sua capacidade, nas suas conexões, nas suas relações, e não são humildes de jeito nenhum. E essa maneira de entender a realidade, de se comportar, não tem nada a ver com fulano ser milionário ou ser pobre. Tem pobre extremamente orgulhoso, que é o contrário do humilde, né? O orgulhoso, o arrogante, ele pensa de si além do que convém. Ele acha que é a última bolacha do pacote. É o pregador, é o missionário, é o professor, é o presbítero, é o diácono, é o Deus da igreja é Jesus. Não sou eu nem é você. Então reconhecer isso é fundamental para que a gente saiba o lugar que a gente ocupa. Amém, amados? É muito difícil, Tom. Muito difícil isso aí. Com certeza. Seja bem-vinda, Elana, Rosa, Eliette, Diogo e a Ju Aragão está aqui conosco também. Bom, vamos lá para o versículo 9. A gente está dando essa palavra aqui para a gente partir para a primeira parte da nossa intercessão. Clamar ao Senhor que estas características, que esses atributos, que esses dons, eles sejam legados à nossa vida e que esses frutos, eles realmente floresçam para a glória do Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus. Bom, versículo 9.
Aí o negócio, se você estava achando difícil no versículo 8, agora o negócio vai ficar bem delicado. Não retribua o mal com o mal. Isso, oi meu amor, isso vai contra a natureza caída do ser humano. Olha, o impulso da natureza humana corrompida pelo pecado é retaliar. A nossa natureza humana, a nossa carne, ama uma contenda, não suporta ficar por baixo. Esse é o primeiro impulso da nossa carne. Mas o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, nos convoca a não retribuir o mal que a gente sofre com mal. Tampouco ofensa com ofensa. A palavra diz que Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro, que Jesus não respondia, que Jesus não ofendia, que Jesus não brigava, não contendia. Jesus foi o nosso melhor exemplo, é a nossa excelência magna como referência de padrão, de conduta, de comportamento, de reação, de compreensão, de entendimento, enfim. Quer saber como reagir? Olha para Cristo diante das humilhações, diante do estreito, diante do vale que o nosso Salvador sofreu. Então, a gente não deve retribuir mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Aí Pedro vai adiante, diz assim, ao contrário, abençoai. Eita, meu Deus, imagina só, hein? Você tá sabendo que a pessoa tá te descascando, tá falando mal, tá levantando falso, está te ridicularizando, tá fazendo a minha ou a sua caveira, e a gente é convocado a abrir a boca e a abençoar, falar bem, falar reto, falar direito, não retribuir a ofensa, tampouco retribuir este mal com mal também. Por quê? Porque foi justamente para esse propósito que fostes convocados. Que propósito? Abençoar. Nós não fomos convocados a amaldiçoar. Tá passando por isso aí, Everton? Eita, Jesus amado. Pois vai escutando aí, meu irmão, o conselho que Jesus tem para você. Porque não é fácil. Eu sei que não é fácil. Dá vontade da gente se justificar e tomar satisfação. Quebrar o pau, como se diz. Mas a conduta do cristão não deve ser essa. Por quê? Porque nós fomos convocados a abençoar, a fim de também recebermos bênção como herança. Quem amaldiçoa recebe maldição por herança. Quem abençoa recebe bênção. Amém? Então, quem quiser... tanto essa ideia que o versículo 10 confirma esse raciocínio, dizendo o seguinte: portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Tem um salmo que diz assim: ó Senhor, põe o guarda à porta dos meus lábios. Se você não consegue falar o que é bom, o que é bem, diante de uma situação delicada, difícil, em que você está sendo realmente assim fustigado, provocado, atormentado, meu irmão, minha irmã, faça o seguinte: peça a Deus que te silencie. É melhor ficar calado do que abrir a boca e falar besteira. Por quê? Se a gente abrir a boca para amaldiçoar, o risco é grande. A nossa convocação não foi para isso. Foi para falar o que é bom, o que é reto, o que é justo, o que é santo e o que é direito. Eu não estou dizendo que isso é fácil, não. Eu estou dizendo o que é que precisa ser feito. E é por isso que a gente vai orar no final. Porque, como eu iniciei dizendo aqui essa breve reflexão, a nossa natureza humana corrompida pelo pecado só quer ir à forra, só quer se justificar, só quer realmente ir lá e dizer assim: ei, vem cá, por que você está falando mal de mim? O que foi que eu lhe fiz? A gente adora
uma contenda. A carne, ela não consegue ficar mortificada se não for pelo Espírito. Por ela, o barraco vai acontecer, o pau vai cantar. Pela nossa natureza humana, a confusão já está armada. Mas não foi para isso que nós somos chamados, tá certo? Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere. Afaste-se do mal. Pratique, não fale apenas. Não devo falar apenas. Eu tenho que praticar o bem. Por quê? Porque é através da ação que a gente vai demonstrar o que está no coração. Amém? Veja só. Pessoas que foram muito feridas, né? E é perfeitamente compreensível, normalmente agem assim, no processo de liberação do perdão. Primeiramente, quando vencem a barreira de liberar o perdão, elas dizem assim: fulano lá e eu aqui. Eu não desejo mal, mas também não quero conexão nenhuma com fulano ou com fulana. É um processo, faz parte, mas o Senhor diz o seguinte: a gente tem que ir além, a gente tem que praticar aquilo que é bom. Isso significa dizer que se esse cidadão ou cidadão que nos feriu precisar de alguma ajuda de nossa parte, a gente tem que estar ali, por exemplo, para praticar esse bem para ele ou para ela. A gente não pode se omitir sob o argumento de que não, aquela pessoa já causou tanto dano na minha vida, Senhor. Talvez isso seja a porta que Deus precise, você se movendo em compaixão para com essa pessoa que lhe feriu, que lhe caluniou, que lhe decepcionou, para que Deus realmente venha derramar bênçãos sobre a sua vida. Você não vai agir em função dessa situação esperando a recompensa. Você vai agir porque o Espírito Santo do Senhor te recomenda a ser obediente e assim proceder. Mas haverá sim recompensa para aqueles que se submetem à direção do Espírito e praticam o bem e que buscam a paz e nela perseveram. Note que a paz, ela tem que ser mantida em perseverança. Não é à toa que nós temos o outro conselho de Paulo dizendo assim, suportai-vos uns aos outros. Olha, para alguém inspirado pelo Espírito Santo abrir a boca e dizer assim, olha, você tem que suportar, é porque não é fácil mesmo não. É porque tem gente que é difícil, tem gente que murmura, tem gente que reclama, tem gente que acusa, tem gente que tem todo tipo, amado. Dentro da igreja tem gente de toda a espécie, de todo calibre, tem o joio e tem o trigo. E aí até a colheita, a recomendação, a direção, a ordem do Espírito é suportai-vos uns aos outros e busquem a paz e nela perseverem. Vamos agora ao versículo 12. Por que a gente tem que fazer isso? Por quê? Aqui está a recompensa. E isso vai fazer com que os olhos do Senhor se mantenham sobre nós, os justos em Cristo Jesus, e os seus ouvidos atentos às nossas orações. Agora pense comigo, se você fizer aqui, ou eu fizer tudo ao contrário, o que vai acontecer? Deus não ouve a oração. Os ouvidos do Senhor não estarão atentos às nossas súplicas. É muito simples de entender, meus irmãos. Amém? Então, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. As orações de quem? Daqueles que se afastam do mal, daqueles que praticam o bem, daqueles que buscam a paz, que nela perseveram, daqueles que refreiam a língua do mal, daqueles que refreiam os lábios da falsidade, daqueles que não retribuem o mal com o mal,
nem ofensa com ofensa, e pelo contrário, abençoa. Sobre esses os olhos do Senhor repousam, e os ouvidos de Deus estão atentos às súplicas. Então, vamos a Deus em oração, pedir que haja essa disposição interior no nosso coração. Porque Pedro, na sequência do raciocínio, vai dizer o seguinte: ora, quem vos fará mal se você for zeloso do bem? Imagina, você está fazendo uma coisa boa e se levanta um filho de Belial para te prejudicar. Pedro está dizendo assim, normalmente as pessoas sofrem a pena por causa do mal que elas praticam. Agora, versículo 14. Se você vier a sofrer porque você vive em justiça, se considere feliz. Por quê? Você não precisa ficar atemorizado, nem considerar ameaças, nem alarmeis, nem fique espantado, porque você está fazendo bem e tem alguém que se levanta contra você. Por quê? A gente tem que reverenciar Cristo nos nossos corações, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que nos questionar quanto à esperança que nós temos em Cristo Jesus. Certo? Eu deixo aqui para vocês essa primeira parte, né? Depois leiam em casa, mais uma vez. Se você tiver Bíblias de estudo, procure ler os comentários. Sempre tem uma riqueza, sempre tem uma pepita de ouro ali que o Espírito Santo utiliza para ministrar o nosso coração. Mas em síntese, é o seguinte: você quer ter os olhos do Senhor sobre você, você quer ter os ouvidos do nosso Pai atento à sua súplica, à sua oração. Busque em Deus praticar o bem, obedecer esses preceitos. Deus vai responder às suas orações. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o teu padrão é santo, o teu padrão é alto, o teu padrão é excelso. O teu padrão, meu Deus, só pode ser alcançado, atingido mediante a graça, mediante o mover, a inspiração e o domínio do Espírito Santo. Pai, então, diante disso, eu te peço, faz o caráter de Cristo florescer em nós através dos frutos do Espírito. Refreia nossa língua, transforma o nosso coração. Aquelas intenções terríveis que nós temos, meu Deus, faz com que elas minguem dia a dia. Transforma as nossas reações, Senhor. Esse pendor que a gente tem sempre de contender, de brigar, de arengar, de murmurar, de acusar, esse prazer caído, terreno, animal, que a gente tem de se comprazer na malícia, na maledicência, em falar mal do outro, em desfazer, oh meu Deus do céu, em nome de Jesus. Purifica o nosso coração, meu Pai. Purifica. Faz com que essas nossas inclinações terrenas a cada dia sejam cada vez mais e mais e mais enfraquecidas até desaparecerem por completo. De maneira que possamos, Senhor, refrear a língua do mal, que nós possamos abençoar, que a gente não retribua o mal com mal, que a gente não responda a ofensa com outra. Pai, que a gente, de verdade, tenha prazer em te imitar, em imitar o nosso amado Jesus, diante dos seus acusadores, diante daqueles que se colocam como inimigos, diante dos incrédulos, diante daqueles que nos desprezam, daqueles que nos subestimam. Ó Deus, só estando guardados em Ti, mergulhados profundamente no Teu amor e no Teu Espírito, é que conseguiremos obedecer e praticar esses preceitos. E assim eu oro, pedindo que essas bênçãos elas sejam facultadas ao nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Deixa eu ver quem entrou aqui agora, enquanto a gente orava. Márcia Batista, seja bem-vinda. Deusa Santos, seja bem-vinda também. Lucas Pereira, tudo bem, meu irmão? Muito bom dia, seja bem-vinda também. Deixa eu ver quem está mais aqui conosco. Cadê? Tem o Lucas, a Ju Aragão continua, Diogo, Everton. Deixa eu ver quem mais. Elana e a Eliette continuam aqui com a gente. Deixa eu lembrar vocês, são 1h33 agora. Nos dias 3, 4, 5 e 6 de novembro, o Betel Brasileiro vai estar promovendo o congresso sobre revitalização de igrejas. Vai acontecer em João Pessoa, tá bem? As inscrições continuam abertas. Eu, se fosse você, se você tiver a condição de participar, entre em contato com o pessoal que está participando, né? Que está promovendo o evento, para você ver aí uma caravana para sua igreja, para você inscrever os irmãos que devem escutar as estratégias dos preletores para poder trazer um sopro novo para a igreja local depois dessa pandemia. A gente sabe que as igrejas elas foram pegas de surpresa, que os irmãos se desdobraram como puderam para poder transmitir os cultos, para poder manter as atividades, mas isso teve um custo, amado, né? Aqueles que se adaptaram mais rapidamente puderam colher os frutos dessa celeridade, mas há igrejas que ainda estão enfrentando problemas, dificuldades, né, limitações, e diante disso, como é que a gente tem que se comportar? O que a igreja tem que fazer? Será que a gente, diante de toda essa pandemia, conseguiu realmente rever a nossa posição como igreja, como corpo de Cristo? Enfim, essas e outras reflexões serão tratadas nesse evento que vai acontecer nos dias 3, 4, 5 e 6 de novembro, em alusão aos 86 anos de fundação do Betel Brasileiro. Um outro recadinho que eu queria passar para vocês é que na quinta-feira à tarde haverá um evento junto com os líderes de intercessão aqui do El Betel. Isso mesmo, de 2 às 5 da tarde, aqui na sede do Betel em João Pessoa, nós teremos esse encontro. Vai ser uma maravilha. Eu até perguntei a pastor Fausto se vai ser transmitido. Eu não sei, eu acho que ele ainda não me respondeu. Bom, se me respondeu, eu ainda não vi aqui no Zap, porque tem irmãos que não vão poder vir, né? E a gente gostaria de poder acompanhar pela internet. Enfim, mas se você está aqui em João Pessoa, se você faz parte de um dos horários aqui da intercessão do Betel Brasileiro, venha participar desse encontro. Um grande, né, culto, um grande círculo de oração com todos aqueles que foram levantados como sentinelas. Eu me lembro até hoje da primeira palavra que foi entregue aqui na nossa live, que tratava daqueles turnos que foram estabelecidos no templo, 24 turnos, né, de sacerdotes, para que o serviço não parasse nunca, e é fiada aí nessa inspiração, nessa referência da palavra, que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 24 horas, para a honra e glória do Senhor, sustentados pelo Espírito Santo nosso Deus, aqui orando e intercedendo, não só pelo Betel Brasileiro, mas pelas causas dos irmãos que têm entrado aqui nas lives, apresentado seus pedidos, e Deus tem respondido, e Deus tem se movido, e Deus tem realmente trazido solução àquelas questões que nós estamos apresentando, respostas, né? Às vezes a gente pensa que a solução é só a resolução do problema. E muitas vezes a resposta vem e Deus nos explica, nos ensina, nos mostra que determinadas situações, ainda que pareçam, né, insolúveis, são para o bem. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E o Senhor sempre vai cumprir a sua soberana vontade na vida dos seus filhos. Porque Ele os ama, porque Ele nos ama, e Ele deseja que a gente seja lapidado e fique igualzinho ao nosso irmão mais velho, Jesus. Amém? Então é isso, recado dado. Vamos aqui a mais um conselho do nosso querido apóstolo Pedro. A gente está refletindo na primeira epístola de Pedro esses dias. Essa epístola ela é de autoria desse apóstolo, não existe controvérsia,
dentro da história da igreja com relação à canonicidade da epístola. Os pais da igreja realmente confirmaram que ela é de autoria de Pedro. E agora a gente vai refletir um pouquinho sobre o relacionamento entre os crentes. Amém? A gente falou sobre o estilo de vida do cristão. E agora a gente vai pensar um pouquinho a respeito do que Pedro falou, de como deve ser o nosso relacionamento, né? Entre crentes dentro da igreja. Veja só, vá ao capítulo 4, a partir do versículo 7 da primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7, diz assim: o relacionamento dos crentes. Ora, Pedro já começa dizendo assim, presta atenção. Está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiais em oração. 8. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Verso 9. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Versículo 11. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Amém. Amados, o conselho de Pedro para o relacionamento entre os crentes começa dizendo assim, o fim de todas as coisas está próximo. É como se Pedro dissesse assim, vamos deixar dessa bobagem aí entre vocês, porque Cristo está voltando. Então vocês não percam tempo com o que não é importante. Tem coisas, tem cisâneas. A palavra é essa que me veio à mente. Cisâneas. Cisâneas dentro da igreja que são totalmente desnecessárias. Aliás, a cisânia é desnecessária e dentro da igreja mais ainda. Entre irmãos nem se fala. Então, Pedro começa dizendo assim, está muito próximo o fim de tudo. Tenha bom senso. Vigia em oração. Tem aquele irmão que é mais fraquinho na fé, releva, perdoa, né? Ai, missionária, mas ele pisou no meu calo, foi um negócio sério. Vá arguí-lo entre você e ele só, esse é o conselho, para restabelecer a comunhão e a unidade. No verso 8, antes de tudo, exercei profundo amor fraternal, uns para com os outros. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Lembre-se de você. Eu devo lembrar de mim. Quem nós éramos antes de Jesus. Eu sei quem eu era. Então, assim, quando eu olho para os outros, eu tenho que lembrar da peça rara que eu era. Eu não era digna. Ninguém aqui é digno de nada. Então, por que esse nível de exigência com o irmão? Se você e eu também fomos perdoados, se nós fomos redimidos, se Jesus também teve que lançar os meus e os teus pecados no mar do esquecimento. Que rigor é esse? Lembre-se da parábola do credor incompassivo. Ele foi perdoado. Chegou a hora dele perdoar, ele quis colocar o que devia na cadeia por um vintém, por um tostão. Quando aquele que perdoou a ele ficou sabendo, ficou furioso e mandou colocar ele na cadeia. E o texto diz, de lá você não vai sair até você pagar o último centavo. Amém? Versículo 9. Seja hospitaleiro, uns para com os outros, sem vos queixar. A hospitalidade no tempo da igreja primitiva era um negócio fundamental para que o evangelho se propagasse. Os missionários precisavam, ficar hospedados nas casas uns dos outros irmãos.
E assim fugir dos perigos dos ladrões, dos salteadores nas estalagens, de forma que o dom da hospitalidade, de receber os irmãos, era muito prescrito e valorizado na igreja primitiva. Hoje em dia a gente já tem a condição, né, de colocar o missionário, o pastor, o professor num hotel, mas o princípio se mantém. Não é porque não está na nossa casa que a gente vai mandar ele para o muquifo. Não é porque a gente está convidando o preletor ou a preletora que a gente vai colocar ele em um lugar qualquer. Ah, mas ele tem que ser despojado porque é servo de Deus. E por causa disso você vai colocar ele num colchão ruim, num lugar onde não tem uma boa comida, não tem uma boa acolhida. Amado, se põe no lugar do irmão, que veio de não sei quantos quilômetros, viajou, se cansou, dedicou seu tempo, sua vida para isso. Ele precisa que essa hospitalidade seja mantida. Se não é mais dentro da nossa casa, mas que seja nos nossos atos. Tratando bem, levando o irmão ou irmã para jantar, para tomar café, provendo transporte, provendo a hospedagem adequada, provendo a roupa. Amém? Então essas coisas elas devem ser mantidas. Ainda hoje, versículo 10. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Escute só. Parábolas dos talentos. Eu e você recebemos capacitações que vieram do céu. Correto? Amém? Amém. Missionária, eu não consigo me identificar dentro das descrições que o apóstolo Paulo fez da minha capacidade em Deus para servir a igreja. Vá servindo que você vai perceber. Sabe quem é que percebe o seu dom melhor do que você? Não é você mesmo. São os outros. Os outros irmãos, eles vão ter a total capacidade de atestar qual é o dom que Deus concedeu para você. Quer saber qual é o seu dom? Pergunte para os seus irmãos na igreja. Pergunte para os seus irmãos no círculo de oração, no seminário, enfim. Pergunte. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus foi muito claro. Nós não podemos enterrar o talento. A gente tem que granjear outros. A gente tem que servir a igreja com aquilo que ele nos deu. Porque se ele deu, tem um objetivo. Jesus não fez nada. Jesus não perde viagem. Jesus não me deu uma capacidade X para eu ficar só assim. Ai, meu Deus. Estou esperando uma oportunidade. Ninguém me dá uma oportunidade na igreja. E quem disse que só na igreja você pode servir? Ah, mas o meu dom é muito específico, missionária. Só dá realmente para eu servir na igreja. Será, amado? Ora ao Senhor. Porque evangelizar você pode em qualquer lugar, compartilhar a palavra você pode compartilhar em qualquer lugar, explicar o texto você pode explicar em qualquer lugar. Tem Instagram, tem internet, tem YouTube, tem tudo isso. Se você serve em misericórdia, amados, procurem na cidade de vocês. Tem creche, tem asilo, tem hospital, tem posto de saúde. Meu Deus do céu, olha o que mais tem necessidade desse mundo que jaz no maligno. Pergunta ao Senhor, como você pode servir? Por quê? Porque o relacionamento entre os crentes é baseado em serviço. É baseado em unidade. É baseado em amor fraternal. É baseado em hospitalidade e em serviço, de acordo com o dom que cada um recebeu de Jesus. E mais, acima de tudo isso, vigiando em oração, tendo bom senso e lembrando, o fim está próximo. Se Pedro disse isso há quase 2000 anos atrás, para os crentes aqui da Galácia, a quem ele endereçou essa primeira epístola, imagina o que ele não diria hoje para a gente. E aí a gente talvez esteja perdendo tempo com leseira, com bobagem, né? Não vamos fazer isso não. Vamos pedir a graça do Senhor para a gente atentar para os tempos, porque os dias são maus, tá certo? E aqui ele detalha, né, os dons. Se alguém prega como quem comunica a palavra. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê. Ô missionária, eu não tenho tanta condição de estar ali na igreja todo dia, o dia todo. E quem diz que servir a Deus, você tem que estar dentro da igreja sempre?
Olha, quem é dona de casa serve ao marido, serve aos filhos, serve à família. Isso é um serviço que glorifica a Deus. Se alguém não tem condição de ir durante a semana para a igreja, no seu trabalho, fazendo aquilo de maneira excelente, você está glorificando e servindo a Deus. Vamos tirar essa mentalidade, né? Religiosa que se associa o serviço a Deus única e exclusivamente se for realmente de cunho eclesiástico. Não é assim. O Senhor precisa do seu exército atuando em todos os lugares. Então, diante disso, finalizando aqui essas duas ministrações, essas duas reflexões, vamos a Deus em oração, pedindo que Ele nos ajude a nos relacionarmos como convém no Senhor, tá bom? Curve a cabeça e feche os olhos. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a esperar o eterno e glorioso retorno de Cristo, trabalhando para Ti, sendo úteis, não sendo, meu Deus, peso morto para o céu, mas transformando as oportunidades em chances, em bênçãos, para que o Evangelho ele seja propagado, conhecido, o nome de Cristo seja glorificado. Pai, eu te peço, meu Deus, que aqueles que ainda têm dúvida com relação aos seus dons, o Senhor confirme através de situações concretas, Pai, práticas. Pai, aqueles que estão confusos, auxilia-os a descobrir a capacidade que o Senhor concedeu a cada um. Faz com que os irmãos na igreja, meu Deus, sejam certeiros, precisos para dizer, irmão, o irmão é uma bênção fazendo isso, a irmã é uma bênção fazendo aquilo, para que aqueles irmãos que ainda estão perdidos, meu Deus, a essa altura do campeonato, possam se encontrar, possam botar a mão no arado, possam, de fato, trabalhar em prol do reino. Jesus, que não haja ninguém entre nós que esteja enterrando o talento. Eu peço que o Senhor nos ajude a vigiarmos em oração, a termos bom senso, a termos consciência de que o fim de todas as coisas está próximo. Eu peço que o Senhor nos ajude a que nós sejamos amorosos, fraternalmente uns com os outros. Que nós sejamos hospitaleiros, decentes, verdadeiros, presentes, prestativos, sinceros, respeitosos, encorajadores, uns com os outros, Senhor. Nos ajuda a ajudar uns aos outros. Como o Senhor disse, que o corpo ele tem que crescer bem ajustado e promover a edificação de todos os membros, para que nós cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura do varão perfeito. Faz com que nós amadureçamos, Senhor Jesus, e receba a graça para si de todas as bênçãos, de toda a glória que o Senhor vai operar no nosso meio, porque eu sei que o Senhor vai usar uma igreja genuína, sincera, pura, temente e poderosa na palavra nesses últimos dias. É assim que eu peço, é assim que eu oro e é assim que eu clamo a tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu saudar vocês aqui, 1h51. Por favor, se vocês tiverem os pedidos de oração, vão colocando aqui no chat. A gente já está se encaminhando para o final da live. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Ju Aragão, Diogo Amorim, Tom Barreto, Elana Araújo, deixa eu ver, e a Eliette Cícero, que estão firmes e fortes aqui na live até o final. Então, se você tiver algum pedido de oração, vá colocando no chat. Eu já vou apresentando o nosso culto de ensino da próxima quinta-feira. Amanhã é quarta, nós não teremos... Amanhã não, né? Hoje é quarta. Não teremos atividades regulares dentro das nossas igrejas, mas na quinta-feira
nós estaremos juntos, se Deus quiser, no culto de ensino em todas as igrejas do Betel brasileiro. Amém, então. Vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, a queixa do irmão Everton. Pai, domina as emoções, as reações de Everton, Senhor. Faz o nosso irmão, Jesus, entender que a natureza humana é isso mesmo. Que não há surpresas, meu Deus, nas reações humanas, as injustiças, as provações que surgem para realmente examinar a fé que nós dizemos que temos. Dá a Everton, Senhor, a graça, a virtude para passar por todas as coisas, dando testemunho de Ti, Te amando, Te obedecendo, calando a boca, entregando todas as situações e pessoas nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa verdadeiramente justificar o Teu Filho. Porque a ira do homem não produz a perfeita justiça de Deus. É assim que o Senhor nos diz, que a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor, em nome de Jesus. Então que o Senhor possa, e sempre pode, mas que o Senhor alivie o coração dele, arranque, dissipe todo o aborrecimento e toda vontade de retaliar, em nome de Jesus. É assim que eu oro e agradeço, Pai. Quero te apresentar também, meu Deus, o pedido de Juliana Aragão e de Diogo, para que o Senhor revele o ministério que tem para eles, meu Deus. Pai, não deixa Juliano nem Diogo confusos, nem perdidos com relação a esse passo tão importante na vida deles. Confirma o chamado que o Senhor tem na vida de cada um, com clareza, mostrando os dons, mostrando os talentos, mostrando a situação. Pai, mostra, meu filho, você tem que ir por aqui, fazer isso, aquilo, não perca tempo com aquilo outro. Pai, se for difícil para eles te escutarem, te ouvirem, direciona Juliana e Diogo através das portas que o Senhor vai abrir e das portas que o Senhor vai permitir que sejam fechadas, para que os teus filhos entendam qual é a tua direção. Em nome de Jesus, se o chamado da vida de Diogo, meu Deus, é ser pastor, confirma no coração do teu filho e confirma também a igreja, para que a igreja possa atestar e reconhecer esta vocação que o Senhor, se assim desejar, legou à vida do nosso irmão. Com relação a Juliana, meu Deus, dissipa todas as trevas de sua mente. Conceda a Juliana percepção clara, cristalina, meu Deus, de onde o Senhor quer que ela esteja atuando. Se é somente no ministério, ou se o Senhor deseja que Juliana concilie, Pai, ministério e trabalho no mundo secular. Eu também peço que o Senhor permita que os irmãos atestem para Juliana os dons que o Senhor concedeu, a capacitação que o Senhor deu a ela. Se o Senhor a levantou, meu Deus, para ser missionária, esposa também de um pastor, confirma os dons, confirma o perfil, confirma a capacitação que vem do céu, Jesus. Não deixe os nossos irmãos, meu Deus, perdidos, nem confusos, nem com dificuldades de perceber a obra que o Senhor tem na vida deles. Vai mostrando nesses dias, meu Deus, da maneira indubitável, de maneira que só o Senhor pode operar e respondê-los, em nome de Jesus. É assim que eu oro, é assim que eu peço e é assim que eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? É isso aí, meus irmãos.
Sejam abençoados em nome de Jesus. Fernandinha Souza, você chegou agora no final da live. Nós estamos encerrando aqui, mas não tem problema, porque na sequência aqui o centro de oração e de intercessão vai continuar. Você pode continuar acompanhando a nossa intercessão através da vida do irmão Siquém. Eu quero agradecer a todos vocês que continuaram conosco aqui até o final e dizer que amanhã, se Deus quiser, aqui nesse horário, continuaremos juntos com a irmã Eunice Ferreira, no horário de 1 às 2 da manhã. Amém? Oh, Tom, glória ao Senhor Jesus. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, viu? Acalme seu coração, acalme seu coração, acalme seu coração. Deus está vendo, tá certo? Mas deixe Deus agir, deixe Deus falar por você, tá certo? Quanto a você, peça a graça de Jesus só para falar o que é bom, viu? Deus abençoe. E Fernandinha continua aqui com a gente, é isso. Um beijo a todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser, nesse horário, tá bom? Tchau, tchau.